mais uma entrevista no canal Hóspedes do Tempo e hoje eu tenho dois amigos educadores que vão falar sobre um projeto bacana chamado G-Click, que ao meu lado André Brau, à minha esquerda Ana Diogo, e eles vão falar do que se trata esse projeto, como que as pessoas podem chegar e conhecer e participar desse projeto. Afinal de contas, o conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Qual dos dois vai me responder do que se trata o G-Click? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar trocando essa ideia contigo, Ronaldo, sempre junto da gente nos projetos, nas coisas construtivas. Agradecer a parceria também da Ana no G-Click e falar um pouquinho no G-Click. O G-Click ele é um grupo de estudos que a gente criou pensando em articular conhecimentos fora da academia, na verdade, não só aquele conhecimento acadêmico, mas o conhecimento do cotidiano mesmo. Então, a ideia nossa partir de algumas leituras, de estudos, mas sempre voltado para essa questão da conversa, roda de conversa, trazer as pessoas das suas áreas de conhecimento, das culturas populares. Então, assim, é uma ideia de interação a partir de um grupo de estudos. E a gente optou em trabalhar com os conteúdos das culturas, das linguagens e dos cotidianos. Então, o G-Click é exatamente isso, é um grupo de estudos em culturas, linguagens e cotidianos. E a gente fala culturas no plural porque a gente entende que existe uma multiplicidade de culturas, inclusive na cidade do Rio de Janeiro também, que é uma cidade que envolve uma série de culturas, também nesse espaço aqui da Praça 11, que é um espaço que nos acolheu aqui o Centro de Arte Calouste Gulbenkian, através da gestora Camila Cristal. Então, a gente quer também resgatar esses conhecimentos locais, saberes locais. Então, a ideia é essa, é trazer as pessoas para conversar. E a gente quer também ouvir, né? Porque a academia, a gente produz muita coisa quando está na universidade e tal, mas a gente tem a necessidade de também ouvir as pessoas. Então, a ideia do G-Click é basicamente essa, é um espaço de conversa e de produção de conhecimento no cotidiano. Ana, além de completar, se você quiser completar a resposta dele, eu queria que você diferenciasse o seguinte: ele falou que é um grupo de estudos. E eu queria saber se é um grupo de pesquisa também ou não tem nada a ver. Então, complementando lá, o G-Click, ele tem a característica de ser o quê? Leve. Leve. Por que leve? Porque respeita toda e qualquer diversidade que venha a aparecer. Por isso culturas, por isso linguagens e por isso cotidianos. E por que estudos e não pesquisa? Porque a gente não tem vínculo com instituição nenhuma. A gente não tem compromisso com o Lattes. A gente não tem compromisso com a produção acadêmica. A gente está fora dessa linha que é tensa, né, da universidade para com aquele que escolheu estar dentro dela. Então, quem vem para o G-Click pode estar dentro da universidade, pode ter passado por ela ou nunca ter entrado nela. Então, por isso que são estudos. Porque estudos do quê? Estudos dos papos, do que eu penso, do que cada um pensa. Então, são estudos. É onde a gente para ouvir, a gente para falar, a gente para pensar, a gente pensa antes de falar. Então, é isso. Por isso que não é uma pesquisa, é um estudo. É um trabalho mais comportamental do que qualquer outra coisa. Bom, quando a gente pensa, quando a gente estuda, a gente questiona. Sim. Esse é um dos objetivos? Sim. Sempre e sempre. Sim. Quando a gente vive, a gente questiona, né? Inclusive questionar os apagamentos da cultura, entendeu? Por que nos espaços que a gente tem da cidade, muitas vezes as culturas populares são reprimidas, e principalmente numa cidade que tem uma cultura tão forte, por exemplo, do samba, né? Que tem os seus espaços de acontecimento, mas que muitas vezes, durante os outros períodos do ano, que não seja o período de carnaval ou o período de festividades, muitas vezes esses espaços não são utilizados para essas culturas que são as culturas da cidade.
Então, assim, existe uma potencialidade muito grande cultural, que a gente entende que elas são subutilizadas na cidade, entende? Então, assim, fala-se muito em turismo, fala-se uma série de questões que poderiam ser potencializadas com as culturas que já existem aqui, com as pessoas que produzem cultura na cidade, né? Porque a cultura ela sempre está mobilizando muitas pessoas que trabalham, que produzem no seu dia a dia mesmo elementos culturais. Então, isso tudo precisa, de alguma maneira, ser reconquistado, porque a gente está vivendo um momento também que a gente teve um afastamento social, né, por conta de problemas, inclusive da pandemia recente. Então, assim, a gente acha que a gente tem que reencantar a cidade para a cultura. Essa é uma ideia que ela é assim, uma pretensão até nossa, muito grande, mas assim, a gente quer puxar esse fio do novelo, trazendo as pessoas para conversar, entendeu? Pegando esse gancho, eu sou carioca, nascido, todos são cariocas, eu acredito, Uhum. e nós sempre tivemos esse rótulo de cidade cultural do Brasil. Uhum. Esse é um resgate também do G-Click? Também. Recuperar esse título do Rio de Janeiro de ser uma cidade multicultural, miscigenada e Olha, aberta à diversidade. o G-Click ele é despretensioso, né? Então, eu acho até uma certa pretensão querer resgatar na totalidade esse título, mas é nessa linha que a gente vai também, entendeu? E você falou uma coisa muito importante, Ronaldo, é multicultural, que é exatamente isso. A gente quer, primeiro, ter contato com as culturas todas que a gente conseguir, né? Então, por isso que é espaço de conversa, porque a gente quer, tem coisas que a gente nem sabe o que é, entendeu? Que existe na cidade e a gente não sabe, a gente não conhece. Mesmo sendo carioca e tendo uma vida urbana e vivendo assim os momentos da cidade, mas muita coisa existe e a gente não tem contato. Então, assim, a gente quer isso. A gente quer conversar com as pessoas, saber o que existe. Aí vem a questão do questionamento, investigar, estudar e criar oportunidades da gente estar potencializando isso tudo. Então, assim, a gente tem aqui um espaço cultural que nos acolheu, né? Então, assim, já é um aporte importante para o trabalho que a gente quer começar, que a gente quer fazer, que a gente já está fazendo, né? Então, assim, a gente quer que as pessoas interajam mesmo. E sair dessa coisa do online o tempo todo, porque é legal a gente ter as tecnologias a nosso favor, mas é importante o presencial. A gente está conversando olho no olho, a gente está tendo contato. Inclusive na questão da educação, que foi também muito para o online, por questões. Deu uma queda. Agora a gente tem que voltar a ocupar os espaços, entendeu? Então, assim, espaços de cultura, de educação, espaços de convivência. Então, assim, nem sempre a gente tem essa oportunidade de reunir pessoas, né? Então, a ideia nossa é um pouco essa, assim, de estar reunindo. Complementando o que você está falando, Brown, a gente entende que a tecnologia, né, aí via celular, entrou para a nossa vida para ficar, ok. Mas ela não pode ter o poder de restringir a sua vida ao uso a esse aparelho, que é o que está acontecendo. E está acontecendo principalmente na idade mais tenra do ser humano. Lá na infância isso já está acontecendo. Né? E são crianças das séries iniciais que não sabem viver sem esse aparelho. Isso aí é um problema de saúde mental, saúde emocional, física. No outro dia eu estava conversando com um colega que é de educação física, né? Porque eu comecei a estranhar que algumas academias já estavam sendo muito frequentadas por crianças, assim como estúdio de pilates também. Falei, mas por que isso? O que está acontecendo? Aí ele me respondeu, Ana, criança hoje não brinca mais com o corpo, só fica ao celular. Criança hoje não sabe andar de bicicleta, não sabe correr, não sabe jogar bola, e a obesidade aumentando, porque a alimentação também
é precária no sentido da qualidade, né? Então vão para a academia. Quer dizer, olha o absurdo a que nós chegamos. E que não tem nada a ver com a pandemia. Não tem nada a ver. A pandemia foi um episódio que aconteceu recentemente. Mas essa questão de você entregar o aparelho na mão da criança e deixar aquilo... Criança, você faz uma viagem longa, não precisa ser longa, daqui a Petrópolis. Pai e mãe dá o celular para a criança não perturbar, não dá livro de história, não dá um brinquedo, não dá um bicho de pelúcia no carro para aguentar chegar lá no destino. É o celular. Não dá. Não dá. Aí, com isso, o G-Click quer o quê? Que as pessoas voltem a se tocar, entendeu? O G-Click vem afetar o outro nesse sentido. Olho no olho, no presencial, entendeu? Vamos sair de casa. Exato. Vem aqui falar, vem aqui conversar, porque a gente também percebe que as pessoas estão tendo essa necessidade de falar. Falar, simplesmente falar. O problema também, como educadores que somos, que eu vejo em alunos dessa geração, que está a ver com a gente, mas nós somos afetados também, porque temos filhos, uma geração complicada, é que essa falta de argumentação também é falta de leitura, cria um problema na hora de se articular, na hora de dizer o que pensa, que às vezes a cabeça raciocina, nossa, e na hora de falar a pessoa perde, porque não tem vocabulário adequado, não consegue articular com consciência e com coerência. Uma professora amiga nossa, a Leonor Werneck, fala sobre coesão e coerência. Você fala pouco, mas fala corretamente, todos compreendem, e aí você tira a nota 10. Quando a pessoa começa a ser muito prolixa, é porque ela acaba se confundindo nas ideias, tantas que ela tem na cabeça, mas ela não tem como argumentar a falta de leitura, a falta de bate-papos, não bate-papo WhatsApp. Virtual. É o presencial, né? Bate-papo aqui. Qual é a sua opinião? Nossa, eu compartilho dessa sua opinião e eu nem sabia, mas eu precisava te ouvir. Isso. Então, essa questão de receber essa mensagem com o ouvido, poder retrucar oralmente dentro de uma mesa redonda, num espaço bacana como esse, auditório, na minha opinião, é muito importante. Mas o que eu gostaria é que toda a comunidade do entorno, qualquer pessoa da cidade do Rio de Janeiro, também visse isso como importante e viesse para cá. Sim. Para isso, vocês precisam divulgar. Verdade. Vou falar de novo qual é o nome desse espaço e onde ele fica. Certo. Aqui é o Centro de Artes Calouste Gulbenkian, que fica na rua Benedito Hipólito, 125, Praça 11. A referência é o Terreirão do Samba. E o Sambódromo. Que é do lado. Do lado. Você falou da questão da Praça 11. Vamos lá. Falando da Praça 11, da importância da Praça 11, de estar esse local onde nós estamos, eu lembro da Pequena África, que ia do Cais do Valongo até a Praça 11. Passando pela Pedra do Sal, Morro da Conceição, e toda essa importância que teve o levante da população negra, que foi liberta, mas que não teve nenhum tipo de condição mínima, cultural, financeira, para se manter. E a comunidade da Pequena África se mantinha para não ficar invisível, para não criar uma frase terrível do Pereira Passos, que disse em 1904 que o Rio de Janeiro seria representante de Paris na América do Sul, porque em 100 anos não existiriam mais negros no Rio de Janeiro. E aí, pegando toda essa importância e essa higienização que eu quero fazer, vocês vendo que, tirando a Bahia, o Rio de Janeiro é o local onde tem mais negros fortalecidos, educados, aculturados, isso que vocês estão fazendo, um movimento em que qualquer tipo de cultura não acadêmica ou acadêmica são bem-vindas, isso me remete à luta pela visibilidade da Pequena África. Sim. É por aí? É por aí. Sim. Inclusive, a gente já começou a buscar, inclusive, esses elementos importantes que foram
históricos aqui na pequena África, como, por exemplo, Tia Ciata, que foi a pessoa que movimentou a cultura aqui na região do samba. Ela recebia os sambistas, os músicos na casa dela, e ela era doceira, era uma cozinheira assim de referência da época, e ela recebia as pessoas iam lá, tinham uma boa comida, boa música na casa da Tia Ciata, que era aqui na Praça 11. Então, os fundadores das escolas de samba, eles frequentavam. O primeiro samba que foi gravado, a composição foi feita na casa da Tia Ciata, que é pelo telefone, né, do Donga. Então, toda essa história do samba passa aqui pela Praça 11. Então, a gente pode pensar que aqui é o berço do samba carioca, que já recebe uma influência também do samba de lá da Bahia. Então, assim, porque a Tia Ciata, ela veio da Bahia para cá. Existe aquela controvérsia, né? De que o samba é do Rio de Janeiro, mas não é. A primeira manifestação de samba oficialmente catalogada foi na Bahia. Na Bahia. Mas fortaleceu-se no Rio. No Rio. Assim como a capoeira, sim, no meados de 1700, foi criada no Rio, mas se fortaleceu na Bahia. Então, às vezes, as pessoas confundem, acham que a capoeira da Bahia é o samba no Rio. E é o contrário. Interessante isso, né? Não, isso mostra esse movimento também, né? Exatamente. Das populações que estavam naquele movimento cultural e de resistência cultural, né? Porque a questão da pequena África, como você falou, é uma extensão grande que vem lá do Cais do Porto até aqui a Praça 11 e que tinha toda essa história de resistência na cidade mesmo, resistência inclusive dentro do mundo do trabalho. Sim, também. Exatamente. Então, assim, economicamente falando, também era resistente. Exatamente. Então foi uma cultura que foi caminhando junto com essa cultura do trabalho e que hoje a gente percebe assim, apagamentos. Por exemplo, a própria Praça 11, ela foi, quando abriram a Presidente Vargas, o caminho que foi escolhido foi justamente para passar por cima da praça, entendeu? Para fazer o apagamento daquela região ali. Onde os negros se reuniam. Exatamente. E a questão da reunião, né, dos músicos, dos sambistas na casa de Tia Ciata, era também um movimento político. Sim. Né? Porque samba era proibido, né? Era marginal, assim como a capoeira também era marginal, né? Tudo que vinha do negro era marginal. Graças a Deus e aos ancestrais, o plano de Pereira Passos deu errado, né? Deu errado, porque ele queria que em 100 anos os negros acabassem. Enfim, eu acho que se proliferaram, né? E ainda bem que se proliferaram. E aí, o que aconteceu? Por que isso deixou de ser marginal? Porque Venceslau Braz teve uma enfermidade que médico algum conseguia diagnosticar, curar, enfim. E ela era uma Ialorixá, respeitadíssima, muito séria, muito comprometida com o santo, com o sagrado, e ele chegou até ela. E ela o curou. Aí ele quis agradecê-la por conta, né, de ter tirado dele essa enfermidade, queria pagá-la, né, queria retribuir de alguma forma. Aí o que foi que ela disse? Não, para mim eu não quero nada, eu quero um emprego para o meu marido. Aí o marido passou a ter... Né? E aí percebe o contorno político, né, da resistência para você poder, inclusive, legalizar a vida profissional de uma pessoa da sua família. Né? E tudo aqui na Praça 11. Então, essa coisa, o samba, digamos que seja um mote. E tem todos os seus atravessamentos. E aqui na Praça 11, onde tinha um chafariz, que todo mundo vinha aqui abastecer-se desta água, acabou o chafariz. Vamos fazer aqui uma avenida só, né? E que não é uma questão que começou lá com o Pereira Passos, isso vem de muitos e muitos anos atrás. Antes, mas muito antes.
Aqui era um grande alagado. Sim. Então, a Praça 11, ela não é só a história a minha, a sua. É a história do Brasil. Não é só a história do Carioca, é a história do Brasil. Passa pela Praça 11. Carioca já Passa é um pela problema, Praça né? 11. Carioca significa casa de branco. Sim, Então já é um grande problema a gente ser chamado de carioca. é verdade. Pois é. Então já vem o preconceito quando pegaram a palavra indígena e disseram o seguinte: fora do Rio de Janeiro, da capital, você é fluminense. Que Fluminense. é nascido no Rio. Mas quem mora na capital é carioca. Carioca. Branco. Casa de branco. Que já traz um grande problema das discussões que a gente está trazendo. É uma história de construção da verdade do racismo, né? Passa por isso tudo também. Estrutural. Sim. Porque essa construção ela vem sendo feita até, você falou da questão da higienização, aí vem a eugenia, vem uma série de outros movimentos que foram criados com esse interesse, né? De criar essa desigualdade, enfim. Então, na verdade, a gente tem que fazer o movimento inverso. A gente tem que desconstruir, encontrar os mecanismos que a gente puder utilizar para fazer essa desconstrução, né? E contar a história que foi apagada. Essa é a ideia. Então, o G-Click é inclusivo. Completamente. E diverso. Completamente. Olha as cores. Olha as cores. Isso aqui, o que significam essas cores? É para além do arco-íris. Uhum. Entendeu? E essa lâmpada que tem aqui é a luz para todo mundo. Sim. Então só venha. Aberto a novas ideias. Sim, sim. Sempre. Sempre. Porque nossas ideias, elas não são somente elas as verdadeiras, e a gente respeita o ponto de vista, o pensamento de cada um. Vai ser sempre... não, o que não significa concordar. Sim, divergência faz parte. Significa respeitar. Sim. E que é uma outra coisa que a gente já vem perdendo há um tempo, né? A gente precisa resgatar isso também. E esse exercício é através das discussões presenciais, através das leituras, né, de material físico. Gente, não é que eu seja contra a questão da tecnologia, não. Né? Mas vamos ler os livros físicos, que a gente pode marcar, que a gente pode ali desenhar do lado, né? Fazer esse tipo de coisa. Sim. Né? Eu sou do tempo que se fazia resumo de livro, fichamento, escrito, entregava, né? Discussão em sala de aula, o pau quebrava, e que é bom. É assim que se pensa. Professora, fica quieta. Não, mas eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Essa coisa da divergência, eu sempre achei interessante quando tem divergência, justamente o momento que as ideias começam a surgir. Porque quando você defende uma ideia com muito fervor, né, você defende, o outro defende também, acaba que no meio desse embate surgem outras coisas, outras ideias, e a gente articula. Eu acho que o que está faltando é a gente ter essas experiências para articular as coisas e não ficar uma coisa de polarização. Muitas vezes a gente precisa romper com essa separação, ouvir tudo que está ali sendo discutido e criar coisas novas. Porque se a gente ficar só na questão da bolha, como você falou, você viver dentro de uma bolha e não ter a interação, você vai perde multiplicidade, perde novas ideias, criações, entendeu? Então assim, a gente precisa ativar isso de uma maneira que seja legal, que seja construtiva, que seja educada, que o diálogo ele seja a base para isso tudo. Exato. Aí entra a questão do afeto, da empatia, da solidariedade. Então, quer dizer, a partir da conversa, eu acho que a gente acessa isso tudo, entendeu? Para corroborar isso tudo, tem mais uma professora também, que Sim. é daquele jeito, tensa. Qual o nome dela? Camila Cristal. Não conheço. Vou convidá-la então Não conhece? para sentar no meu lugar. Todo prazer, nós vamos apresentar. Olha, o G-Click, ele veio de uma conversa que nós tivemos, né? Nós somos uma quadrilha. Somos. Isso, quadrilha. Somos
uma quadrilha da educação e ele veio assim para enriquecer esse espaço, né? Principalmente o Caluche, Centro de Arte Caluche, que ficou bastante tempo sem gestor, né? Eu nem me apresentei, sou Camila Cristal, gestora desse espaço aqui, esse centro de arte, que luta, né, contra uma resistência no meio de tanto desleixo voltado para a cultura. Então, quando a gente senta para conversar sobre a nossa cultura, nosso cotidiano, falta oportunidade da gente estudar mais, né? De dar oportunidade a outras pessoas, porque quando a gente fala de grupo de estudo, a gente lembra muito só a faculdade, a academia, e espaços como esse, que é muito rico, precisa também dar oportunidade a outras pessoas. Então, a gente vem com essa abordagem de abrir mesmo para o público, essa vontade de estudar, essa vontade de ler, essa vontade de pesquisar, pelo cotidiano, por hobby, né? Não por algo que seja obrigatório, né? Então, cada reunião que a gente conhece pessoas diferentes, uma abordagem diferente, e isso vai enriquecendo cada vez mais o nosso grupo e essa nossa vontade de mostrar essa cultura, os livros, enfim, o estudo no geral. Eu convido a todos do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Natal, do Brasil, do mundo, que venham somar a essa nossa iniciativa, que é de trocar ideias. Uma coisa leve, uma coisa despretensiosa, é um acréscimo para cada vida que vem para cá, essa nossa roda de conversa. A gente se reúne sempre quinzenalmente e assuntos dos mais diversos possíveis. Vem para cá, fica com a gente. Vamos juntos, G-Clique, bora! Venha para o G-Clique, venha curtir, venha discutir, conversar com a gente, criar coisas novas. A gente está aqui aberto para novas ideias, novas discussões. E aqui o Espaço Caluche Gulbenkian tem sido assim muito acolhedor para essas conversas que a gente tem feito aqui. Então vocês todos estão convidados, venham e participem aqui com a gente, tá bom? Bom, mais um programa Hóspedes do Tempo, encerrando com essa qualidade absurda de apresentação, saúde, entretenimento. Tchauzinho para todo mundo. Llevan pa'l monte.